Galera, Esquadrão Suicida 2, ou melhor, O Esquadrão Suicida, estreou e o diretor James Gunn fez milagre. Conseguiu pegar o filme mais detonado e sem credibilidade da DC e transformar em um dos filmes de herói mais divertido que eu assisti nos últimos anos. E esse filme teve um personagem que me chamou muito a atenção, que foi o Pacificador, interpretado pelo John Cena. E enquanto eu assistia ao filme, eu tirava muitas lições bíblicas. Se você ainda não viu o filme, fica tranquilo, eu não vou te dar spoiler, mas nós vamos aprender lições bíblicas com o personagem Pacificador. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre O Esquadrão Suicida, dando destaque à figura do Pacificador e tirando daquele filme improvável do James Gunn, muitas lições bíblicas. Bem, o diretor do filme é o James Gunn. Se você não sabe, rolou uma treta terrível, porque ele era diretor da Marvel, foi demitido por polêmicas e não ficou nem 30 segundos fora do mercado de trabalho. Olha, se você tiver que passar por uma demissão, faça a oração pedindo a unção do James Gunn, porque ele foi demitido quando a DC viu que a Marvel lançou fora esse cara. Eles abraçaram ele, pegaram, capturaram, e assim foi imediatamente, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E entregaram pra ele essa batata quente que realmente seria uma missão quase impossível. Refazer, trazer novamente credibilidade, fazer dinheiro, que é o que os estúdios querem, com uma franquia que estava muito lá embaixo. E numa boa, não existiria pessoa melhor para dirigir esse tipo de obra. O cara já provou que é capaz de pegar um monte de personagem estranho e transformar em ícones da cultura pop. Foi assim com Guardiões da Galáxia. Antes do James Gunn, ninguém sabia quem era Guardiões. Ninguém. Eles eram tipo a série C dos heróis da editora do Stan Lee, sejamos sinceros. O elenco do Esquadrão Suicida é muito forte. Tem a Margot Robbie como Arlequina, que é o tesouro, a menina dos olhos da DC. Ela e a Gal Gadot ali, a Arlequina e Mulher Maravilha, são os grandes triunfos femininos. Além do Chris Elba, que vem como Sanguinário, que faz o mesmo papel do Pistoleiro, que na primeira versão foi estrelado pelo Will Smith e que não participou dessa. Além da Viola Davis e também o Stallone. Pois é, ele participa do filme. Ele faz a dublagem do Tubarão Rei, que por sinal é um personagem maneiríssimo, ficou muito legal. Muito diferente do Tubarão Rei que foi apresentado na série Flash. Aqui o James Gunn ele fez uma mistura muito interessante entre o Groot e o Hulk. Aí nasce o Tubarão Rei. Um pouco monossilábico, como o Groot, falando um pouco mais. Só que ele não falava tanto. E também sendo tanque, pancadeiro, guerreiro como o Hulk. Então misturou duas coisas incríveis, ficou um personagem maneiríssimo. Além dessa galera pesada, tivemos o John Cena, que vai interpretar o Pacificador e que numa boa pra mim roubou a cena. Entendeu aí, ó? Eita, essa piadinha, tá, ela é boa. Mas realmente ele roubou a cena pra mim. E através dele a gente consegue muitas lições bíblicas e eu vou trazer um debate interessante nesse vídeo aqui. Mas se por acaso você não viu o filme, não tem spoiler. E se você não tem interesse em conhecer o filme e nem vai assistir, deixa eu só fazer um breve resumo da sinopse para você poder entender as lições aqui. Isso é importante pra gente refletir. Bem, Esquadrão Suicida é um grupo de vilões que têm poderes especiais como se fossem heróis, porém usam o poder para o mal, que de alguma maneira são capturados pelos super-heróis e são presos pelo governo americano, e aí eles são conduzidos a fazerem missões que são totalmente perigosas e caso eles morram também não vai fazer falta nenhuma. Porém, se eles tiverem sucesso na missão, a pena deles é reduzida. Cada missão ali, dependendo, é 10 anos a menos na pena. Alguns ali têm centenas de anos de prisão, então qualquer coisinha ali já ajuda. E aí nesse grupo vai ter o Pacificador, que também foi preso. Bem, se ele é o Pacificador, por que ele foi preso? O personagem interpretado pelo John Cena se chama Christopher Smith, ou mais conhecido como Pacificador. É um diplomata comprometido com a paz, nem que seja a qualquer custo. E quando a gente está falando qualquer custo, é qualquer custo mesmo. O Pacificador foi criado pelo escritor Joe Dill e pelo artista Pat Bounty em 1966. Pois é, você achando que ele era um garotinho novo, criado aí na década de 2000, 2010, não, ó, antiguíssimo esse cara. Tá, e o que esse personagem tem a ver com cristianismo? Não tem nada a ver.
Cara, tem tudo a ver. Quem tem um pouquinho de tempo aqui no canal sabe o quanto que eu pego no pé contra a religiosidade. A nossa pegada aqui é fé equilibrada. E muita gente pensa que religiosidade e espiritualidade são as mesmas coisas e não são. Pelo contrário, são antagônicas. Para você ficar claro na sua cabeça, eu vou te explicar. A religiosidade são regras humanas criadas por homens para controlar homens, enquanto a espiritualidade são princípios dados por Deus para uma vida próspera e bem-sucedida. Homens criam religiosidades para controlar massa de manobra, fazer com que as pessoas obedeçam a algum rito, algum credo, façam parte de algum esquema onde há um líder supremo humano que muitas vezes, pessoal, muitas vezes mesmo, não tem compromisso com Deus. Enquanto os princípios bíblicos, os princípios divinos, foram dados pelo Criador para que nós, ao executarmos, pudéssemos viver coisas grandiosas. Então você vai ver que todo mundo que tem algum problema com fé não é na espiritualidade o trauma dela, é na religiosidade. Ou é um líder religioso que extorquiu, falou muito de dinheiro, ou é alguém que disse alguma coisa em nome de Deus e a pessoa acreditou achando que era Deus e não era Deus. Sempre vai ser o problema da religiosidade. Entendendo isso, volta para o personagem pacificador. Ele é o símbolo supremo da religiosidade. Ele, em nome da paz, cria guerras horríveis para manter a paz. Em nome da paz, ele mataria pessoas, idosos, mulheres, crianças, para manter a paz que essas pessoas viveriam, mas elas não vão viver porque elas morreram. Pelo projeto que ele tem idealizado na cabeça de pacificação, ele não hesita em cometer os crimes mais hediondos e desgraçados pela paz. Quando nós olhamos a religiosidade, ela faz a mesma coisa. Você já ouviu falar sobre Inquisição ou Santa Inquisição? A Inquisição também era chamada de Santo Ofício. Foi um tribunal criado pela Igreja Católica para condenar e punir pessoas que tinham desvios nas normas de conduta, do jeito de agir, das maneiras que se comportavam. Eram tidos como hereges. Naquela época, o catolicismo era o que dominava toda a Europa, mas a Igreja estava preocupada com o crescimento de outras religiões, inclusive outras seitas. Assim, lá por 1230, o Papa Gregório IX criou esse órgão para atacar os hereges. Qualquer pessoa que tivesse uma atitude suspeita, ou seja, que fosse um comportamento contrário à conduta, ao regime religioso da Igreja Católica, eram presos. E as pessoas presas, elas ficavam sem comer, elas eram torturadas, algumas sofriam pena de morte. Muitas mulheres foram mortas queimadas vivas, porque eram chamadas de bruxas, porque tinham um comportamento diferente da cartilha da igreja, da cartilha da religião. Então preste atenção comigo. O que o pacificador faz? Ah, não, para manter a paz eu vou matar aquela criança. O religioso é a mesma coisa. Para manter a religião, ele manda pessoas para o inferno. Para defender a religião, ele não cumpre o amor, que é o princípio básico da espiritualidade. Jesus vai falar, ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que você tem, e ame o teu próximo como a ti mesmo. A religião odeia o próximo. A religião oprime o próximo, condena. A gente tem que combater o pecado, mas sempre amando o pecador. A religião, ela destrói a vida da pessoa, ela ataca a pessoa com vontade, ela não tem a empatia pelo próximo. Jesus, todas as vezes que brigou na Bíblia, que atacou alguém, que deu uma lambada em textos sagrados, aula profunda, eram com pessoas religiosas. Quando via um pecador, Jesus abraçava, amava e dizia, não peque mais, mude o seu comportamento. Agora, quando Jesus se irava, ficava chateado, certamente era num contexto onde tinham religiosos se achando melhores do que os outros e condenando pessoas. Então, quando eu via o personagem pacificador durante o filme, eu ficava assim, cara, que loucura! Ele quer a paz e tá fazendo isso, ele tá tomando atitudes totalmente violentas. Bem, vê comigo a religião como é a mesma coisa. Nós queremos a salvação da humanidade, nós queremos a manifestação do amor de Deus. Só que muitos religiosos fazem? Condenam. Em vez de expressar o amor, expressam o ódio. Em vez de expressar a empatia, expressam o desrespeito e o preconceito. O pacificador, ao invés de manter a paz, ele gera guerra. O religioso, ao invés de expressar o amor de Deus, ele expressa a ira do diabo. É claro que, trazendo para os dias de hoje,
não pode mais matar ninguém. Não pode, né? Na fogueira, na Inquisição, não pode mais torturar. Mas se pudesse, ainda ia ter cristãos fazendo isso. Porque está no DNA do religioso destruir a vida das pessoas. Eu, como um líder espiritual há muitos anos, muitos e muitos anos, atendendo, aconselhando, tendo gabinetes, conversando com pessoas, eu vejo como que existem pessoas feridas porque não foram instruídas no Evangelho, não aprenderam a base bíblica e foram extremamente assediadas na sua espiritualidade por conta de líderes religiosos que usurparam da boa fé, do amor daquelas suas ovelhas, porque tinham um modelo de poder religioso em sua cabeça e que era longe do que Jesus fez. Então qual que é a minha missão nesse vídeo aqui? É falar de cultura pop, é falar do filme, eu gostei do filme, achei divertido, mas é sempre trazer uma mensagem da parte de Deus dizendo o seguinte: se você foi vítima de um pacificador, ou seja, se você sofreu por causa de algum religioso, seja um líder, seja um parente, seja alguém que te traumatizou na sua espiritualidade, libere nesse momento o perdão a essa pessoa. Perdoe-o em nome de Jesus. Pegue a Bíblia Sagrada mais próxima que estiver perto de você, abra no Evangelho de João e comece a ler as Escrituras e receba a presença do Espírito Santo na sua vida e o entendimento da palavra. Eu tenho certeza que você vai florescer a sua espiritualidade e vai se curar dos traumas gerados por religiosos. Bem, galera, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, manda aquele like maneiríssimo porque me ajuda demais. Coloca aqui nos comentários alguma outra referência do filme que a gente pode debater sobre espiritualidade e a cultura pop. E eu queria saber a sua opinião, o que você acha de espiritualidade e religiosidade? Coloca aqui que eu tenho muito carinho em ler, eu fico feliz quando eu vejo vocês conversando, trocando ideia entre si, me fazendo pergunta. A área de comentários desse canal é um espaço muito rico, tá certo? Um beijo no coração, um forte abraço. Tchau, tchau.